Escrituras, palavra de Deus, livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quem achou, pode ler. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Muito bem, vamos ler de novo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. 1 Timóteo 4,16. Pedir nosso companheiro lá, o evangelista Diego, ler para nós. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado da igreja e da doutrina, percebendo essas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto da igreja como da igreja. Aleluia. Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A Bíblia nos orienta a conhecer a Deus para segui-lo, para obedecê-lo. E em hebreu, porque isso vai salvar a mim e vai salvar também a todos os outros que estão ouvindo. Em Hebreus capítulo 9, no verso 27, está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. No Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Cremos na Bíblia para sermos salvos. Praticamos a Bíblia para sermos santos. Eu preciso crer na palavra de Deus e preciso viver a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O verso 12 complementa: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. E é isso que queremos fazer essa noite. Dizer ao Espírito Santo que está aqui: ensina-me os teus estatutos. Dizer ao Deus vivo que está aqui: dá-me a tua palavra. Porque pela tua palavra serei a tua igreja. Pelo teu Espírito Santo serei teu filho. Ou seja, o encontro com a Bíblia não pode ser um encontro teórico. Por isso, pode prosseguir, querido, por isso que gostaríamos de ter 3 cuidados enquanto estudamos este assunto. Primeiro cuidado, pode prosseguir, amado? Não queremos debates religiosos. Existem várias religiões que defendem a reencarnação. O budismo defende a reencarnação, o espiritismo defende a reencarnação. Irmãos, mais de 1 bilhão de pessoas creem na reencarnação. Porque nós temos na Índia cerca de 900 milhões de hindus, e todos eles, se creem no hinduísmo, são reencarnacionistas. Nós temos os espíritas em todo o mundo, nós temos os budistas. Então há mais de 1 bilhão de adeptos dessa crença. 1 bilhão. Portanto, nós não queremos criticar a crença, nós queremos saber o que a Bíblia diz sobre isso. Todos me entendem, amados? Por isso que em momento nenhum eu vou ficar explicando a religião A, B ou C, porque eu não vim aqui para fazer um curso de história das religiões. Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus me ensinar sobre reencarnação. Todos me entenderam, amados meus? Muito bem. Vamos ler 2 Timóteo 2, 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém compreender, mas sim ser manso para todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a vez, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então existe uma vontade acima da dele, que é a vontade do diabo. Muitas pessoas não entendem, acham que tudo é o homem, tudo é o homem. É tão errado quanto achar que tudo é o diabo. Existe o poder do homem e o poder do diabo. A vontade da carne e a vontade do diabo. O poder do ser e o poder de Lúcifer, ao mesmo tempo.
Eu quero aprender hoje sobre reencarnação à luz da Bíblia. Não quero debater ou entristecer ou magoar ninguém. Se você tem um parente que tem essa crença, vamos amá-lo. Se você tem amigos que têm essa crença, não os evite, ande com eles, ajude-os. É a sua presença que vai ajudar a despertar para a vida eterna. O amor aproxima e fortalece. Bom, nós também não queremos estudar nenhum segmento religioso. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, pois vós tereis delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E também não queremos apresentar mais uma religião. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é exclusivista. Jesus não era uma luz para o mundo. Ele se apresentou como a única e verdadeira luz do mundo. Em João capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: em Jesus está a vida, e a vida é a luz dos homens. Em João capítulo 8, verso 12, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Muito bem. Quando Jesus passa a viver dentro de nós, nos tornamos também luminosos. Essa é a diferença da salvação. Já lemos hoje: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, assume completamente os nossos corações nesta hora. Seja a tua voz a única voz a ser ouvida neste santuário, para que possamos viver para ti. Venha Espírito Santo profundamente operar, meu Pai, em nosso ser e viver. Faça de nós, ó Deus, pregadores audaciosos da tua revelação. Faça de nós, ó Senhor, pregadores audaciosos com amor verdadeiro, com amor de Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Bom, eu achei necessário explicar isso para ninguém achar que nós estamos preocupados com o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião famosa, uma religião inteligente, como tantas outras religiões inteligentes. A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo de Kardec. Ela já estava presente na Mesopotâmia antiga, no Egito Antigo, na Grécia, Índia, China e Japão. Enfim, ela acompanha as crenças humanas desde o Éden. Se você tem uma pirâmide, porque você tem a crença na reencarnação. A pirâmide não é o palácio. A pirâmide é o túmulo do rei, semideus ou Deus, depende da dinastia, que vai voltar à vida e que vai precisar também de alguns apetrechos adiante. Ou seja, no Egito Antigo eu tenho crenças reencarnacionistas, na Índia Antiga eu tenho crenças reencarnacionistas. De onde vem isso? Desde que o homem saiu do Éden, ele começa a ensinar que ele vai voltar a viver aqui. Muito bem. Encarnar outras vezes após a morte é um pensamento religioso construído desde os primórdios da humanidade. O budismo e várias seitas hindus acatam a reencarnação da alma, inclusive reencarnação até em animais. No Tibete, a Dalai Lama é considerada a reencarnação de seu antecessor. Pitágoras, filósofo e matemático grego, Sócrates e Platão admitiam crer em reencarnações. Gregos também criam. Diversos povos configuraram a reencarnação conforme suas crenças próprias. Então, alguns grupos étnicos vão definir parâmetros de reencarnação de acordo com as suas crenças antigas. Prosseguindo. E aí eu tenho esses três caminhos. Eu tenho a reencarnação, eu tenho a metempsicose e eu tenho a ressurreição. O que seria a reencarnação? Vamos lá. É a volta da alma ao plano físico, em um novo corpo material. Perante o Espiritismo, a alma não pode regredir, pode estacionar, mas não admite retrocesso. Assim sendo, admite-se a reencarnação como processo das existências sucessivas, utilizando corpos humanos. Aqui já é o caso hindu. Na Índia, admite-se a reencarnação da alma, podendo a mesma retroagir e reencarnar em corpos de animais. Pela teoria da metempsicose, as reencarnações dos espíritos se processam em corpos humanos, mas também em corpos de animais. E a ressurreição? A ressurreição é uma palavra utilizada na Escritura para mostrar o futuro do homem. Significa levantar, erguer. Essa palavra é usada com frequência referindo-se à ressurreição dos mortos. Seu significado literal é voltar à vida. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus prometeu ressuscitar os cristãos fiéis. Jesus é a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a verdade central da fé cristã.
a reencarnação, ela se torna anticristã por 3 razões fundamentais. Vamos observar. Vai, querido. Alguns dizem que Jesus e os judeus defendiam a reencarnação apenas em um único momento, quando eles se afastavam da revelação de Jeová e se misturavam com os povos da Mesopotâmia. Esses povos, sim, os caldeus, os assírios, os babilônicos, os filisteus, eles criam em reencarnação. Os judeus, quando seguiam as revelações da palavra do Senhor, eram contrários. Muitos povos em seu redor consultavam mortos, acreditavam na reencarnação e por isso foram reprovados pelo Deus vivo. Você pode ler comigo Deuteronômio 18, versículo 9 a 14, Isaías 8, 20, Isaías 31, outro irmão em Jó 7, 9 e 10, Jó 10, 21. O livro de Jó me interessa muito, pois é o mais antigo livro sobre a cultura judaica que nós temos. Não tem um zumbido, não, depois você está falando. Amém. Vamos lá? Jó 7, 9 e 10, Jó 10, 21. Também lemos Deuteronômio 18, versículo 9 a 14, Isaías 8, 20 e Isaías 30, verso 1. Jó 7, 9 e 10. Pois não. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso que é falso a afirmativa de que reencarnação é um ensino judaico. O mais antigo livro da Bíblia, o livro que foi escrito antes do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó, já traz, no capítulo 7, versículo 9 e 10, a sentença que os mortos não voltarão da sua sepultura, não retornarão. Ok? Prossegue. Jó 10, 21. Antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Antes que vá, para nunca mais voltar. Então os judeus não eram os professores da reencarnação, de acordo com o texto bíblico. Tenhamos muito cuidado para não focar em nenhuma religião. Nós estamos focando o princípio da reencarnação, que é um princípio comum a dezenas de religiões. Tudo bem? Olá. Senhor. Só um versículo Ok. aqui em 2 Samuel, no texto 12, 23, sobre o filho de Davi que ficou doente, ele jejuou. No versículo 23 assim: mas agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. Aleluia, também. E aí já tem 1500 anos depois de Jó. Então a crença continua. Isaías 30, verso 1, Isaías 8, verso 20. Esse texto aqui eu vou ler com vocês daqui a pouquinho, instantinho. Só esperar. Isaías 8, 20, Isaías 31. Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não com vestido, para acrescentarem pecado a pecado. E vão descer ao Egito, e lá vão aprender as suas crenças. Então tomaram a cobertura que não era do Senhor, tomaram valores que não eram do Senhor. Isaías 8, 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca terão a alma. Então, se eles falarem segundo a palavra dos caldeus, se eles falarem segundo a palavra dos egípcios, dos babilônicos, de acordo com a Bíblia, eles estariam se apartando de Jeová. E ao se apartar de Jeová, estariam se apartando da salvação. Foi o que a irmã leu. Sem o testemunho de Jeová e sem a instrução de Jeová, nunca verão a alva. A palavra lei vem do hebraico Torá, que significa instruir. O verbo Torá é ensinar. Então o que é a lei de Moisés? É o ensino de Moisés. O que é a lei de Jeová? É o ensino de Jeová. Então quando a irmã leu a instrução de Jeová e o testemunho de Jeová, sem eles ninguém verá a alma. Muito bem.
para continuar explicitando que os judeus não criam em reencarnação, vamos ler juntos Daniel 12:2. Daniel já está 400 anos depois de Davi. Juntos, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, não fala que voltará para aprimoramento. Eduardo, esse texto ele é ótimo porque, além de falar da ressurreição, fala que o inferno é real. Você pode parar para a gente, pastor? O texto bíblico fala da existência da ressurreição e também da existência do inferno do céu. Eu não tinha visto essa frase. Não, mas glória a Deus. Porque ele está dizendo, uns ressuscitarão para a glória, para a salvação. Irmão, meu irmão, cada um de vocês tem uma chamada para o céu. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Mas nós só vamos chegar ao céu se nós permanecermos nessa chamada. Glória a Deus. De onde vêm os obstáculos para afastar você da Bíblia? Eu não sei. O que ataca o Igor não é o que ataca o Eduardo. Mas Igor e Eduardo precisam se humilhar perante o Senhor e deixar o Senhor completar a sua obra diária em nós, para que cheguemos ao céu. E isso é eterno, é diário, é constante. E não é teórico. Claro, os que morrem hoje em outras eras, crentes e não crentes em Deus, em Jesus, vão para onde? Uma excelente pergunta. Por exemplo, vamos ouvir Jesus responder isso? Vamos lá? Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo. Já vimos esta noite. Volta na tela, fazendo favor. Mais uma. Mas ali. Já vimos isso aqui. Ok? Todos morrem. E depois da morte vem o quê? Juízo. Então, começamos a resposta. Esse versículo diz que depois da morte segue o juízo. Mas vamos olhar com mais atenção. Lucas capítulo 16, versículo 19. Alguém pode ler? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Aleluia. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Morreu o mendigo e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, o Senhor explica. 23. Ergueu os olhos estando encobertos e viu a longe Abraão e Lázaro com seus filhos. O versículo 23 é Jesus mostrando à humanidade o que ele ensinou sobre a morte. Ele falou da morte. A morte é o nosso inevitável encontro. Você pode evitar todos os encontros que você quiser, mas com esse aí não tem como. E você vai com muito creme, com pouco creme, você vai de em pé, sentado, deitado, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Você vai de um jeito ou de outro. Agora, quando for, nós precisamos estar lavados no sangue de Jesus. Quando o Salmo, livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 6, diz: os pecadores não subsistirão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos. Algumas pessoas associam isso à igreja, mas no termo escriturístico, congregação dos justos, é atribuído à morte. Quando Davi diz: já estou indo unir-me à minha congregação, está perdendo a vida e está indo para a congregação. Quando morre Isaac congregou com seu pai. Esse termo congregação, ele é atribuído no Antigo Testamento à partida dessa vida, em alguns casos, não todos.
O que me refiro é, possivelmente, o verso 6 do Salmo 1 está dizendo que aqueles que estão debaixo do poder do pecado não herdarão a vida eterna. Aí alguém diz, mas todos somos pecadores, como poderei ser salvo? Aí entra João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 1,21, anjo Gabriel falando com a Virgem Maria, dizendo para ela assim: por-lhe-ás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando nós entendemos isso, nós passamos a entender que a pregação do cristianismo é a salvação através do sangue de Jesus. Vamos prosseguir, eu estou aguardando um pouquinho para avançar com todos. Então morreu Lázaro, morreu o rico. Lázaro foi para o paraíso e o rico para o inferno. Ainda bem que ele não foi para o inferno porque era rico. Também Lázaro foi para o céu porque era pobre, né? Tem muito pobre no inferno, tem muito rico no céu, tem muito rico no inferno e pobre no céu. É assim, eu acho que eu já estudei, já li isso várias vezes, porque isso dá um duplo sentido. Por quê? A palavra diz aqui o seguinte: é uma paródia, é uma parábola. Então, se é uma parábola, não existiu. Então veja só, o sujeito morre. Está dizendo aqui que ele vai para o céu. O sujeito morre, está dizendo que ele vai para o inferno. Ora, se eu pegar o pé da letra aí, dá a conotação, dá de eu pensar que a pessoa morreu e já foi para o juízo. Que o juízo ainda não veio. O juízo virá ainda. Ou um tipo de. Eis a questão, meu amado Ângelo, eis a questão. Haveria o juízo e o juízo final. Lucas 23, 43. Corre lá, meu Ângelo. Excelente argumento. 23, 43. Irmão Ângelo, o senhor vai para o time da praça. E apareceu-lhe um anjo dos É Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pois é, eu ia chegar aí. Quando Jesus fala ali com o ladrão, ele já deu uma sentença ali. É o único na Bíblia que nós temos uma sentença que termina. Ela declarou que o ladrão está absolvido. Durante a Bíblia toda você não vê nenhum tipo de juízo. Extração. Não tem. É só o ladrão. Que quando Jesus virá para arrebatar e acordar os que dormem, esse com certeza ele é o número 1 da fila. Nem Maria, que foi mãe de Jesus. Irmão Ângelo, eu compreendo perfeitamente e louvo a Deus pela grande contribuição que o senhor tem dado. Isso é muito importante. Se não entender o que o irmão está dizendo, pede o esclarecimento, é muito importante. Se eu digo assim, tempo final, é porque eu tenho um tempo primeiro, certo? Futebol 2 tempos, basquete tem 4, né? O tempo final é o último. Então eu tenho um tempo precedente. Quase tudo que é assim, ó, essa aqui é a gota final, então já tem outras gotas. Juízo final precede alguns juízos. Vou ver isso agora. O grande mote da coisa, o gatilho, é compreender que existe um juízo e um juízo final. E por que existe um juízo final? Porque se existisse só um juízo vindouro, ele seria chamado o juízo. Quando chegar Juízo. Ponto. Voltando aqui então. Ora, eu vou dar um exemplo de Lázaro. Pois não, voltando lá. Não, Lázaro lá atrás. Lázaro morto. Ora, se Lázaro morreu, a irmã dele falou assim: Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perfeitamente. Ainda tem 4 dias. Então, assim, me perdoe os meus irmãos pela ignorância. Eu estou levando aqui. Esse é
caminho, é isso aí. Então veja só, se eu admitir que Lázaro estava no céu e Jesus me puxasse, se eu fosse Lázaro, eu ia brigar com Jesus. Ele estava no céu, como é que você me puxa aqui para baixo? Calma, mas aí é conjectura nossa. Aí não tem jeito, aí não dá. Não é conjectura. Não, eu também, eu concordo com o senhor. Veja só, eu Só sou que o Criador deu a ordem, sobe e desce. Que foi Jesus que falou lá, sai para fora. Lembra da resposta de lá, de Jesus para os discípulos? Que os discípulos, ele morre. Lázaro não vai morrer, mas para que nele seja glorificado a Deus. Então Lázaro era um plano específico de glorificação do Senhor. Não é o único caso de ressurreição. O pastor da Assembleia de Deus, onde eu servi a Deus a vida toda, ele foi aluno no seminário de um professor chamado João de Oliveira. Esse professor chamado João de Oliveira morreu, ficou 3 dias para enterrar, estava dentro do caixão, lá em São Paulo, Pindamonhangaba. E aí a viúva desesperada, muito desesperada, procurou lá os pastores, começou a chorar: meu Deus, eu não tenho o que fazer na minha vida. E aí a igreja começou a orar pela cura dele. Cura não, pela ressurreição. E quando foi antes de enterrar, eles botaram a mão no ombro lá, e o ombro só tossiu. E aí o ombro voltou 3 dias depois. Aí fica uma corrente médica dizendo que é possibilidade X, Y, Z e assim por diante. Mas ele volta ressuscitado e conta visões do céu. Visões do céu. Para mim a Bíblia é suficiente, mas ele conta ali. O que eu quero compartilhar com o antes que eu estou na igreja. Então, olha, eu estou entrando para tudo só. Sabe por quê? Abre a Bíblia aí, por favor. Agora. Todos os colegas. Vamos colegas não. Os irmãos, vamos juntos. Onde, irmãos? Tessalonicenses. Sim. Que os mortos não sabem. Pois não. André, você aguarda aí que você está inscrito. Ela é parecida com a deles. Se vai voar, ou que seja Abraão. Ok. Mas em que momento? Na hora que morre ou só? Ou pós-juízo futuro? É isso mesmo. Ótimo, ótimo. Mas vamos aguardar a leitura do outro. Pode. Teve juízo, morreu com juízo. Depois de ter outro juízo, vai ressuscitar, você fala de como Jesus voltar. Mas vai ter outro juízo além desse primeiro. Eu não posso adiantar as respostas, eu posso procurar leituras. Né? Vamos lá, aqui. Vamos lá. Pode ir, vai. Achei. Diz assim, 4. Primeira Tessalonicenses. 4, 16. Pois não. Pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, por que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precisaremos de dó. Porque não é esse que não. É o 15. É o Antigo Testamento. O senhor está querendo falar de Eclesiastes? Não, meu irmão. Isso. Me dá a ideia do que o senhor quer encontrar e eu vou lá para achar. Com o senhor. Seria, acho que o capítulo. Achei. Esse texto Olha lá. Por quê? Onde? Eclesiastes 9, 5. Vamos lá. Espera só a gente chegar lá agora. Vamos lá. Eclesiastes? 9, 5. Posso ler? Pois não. Vamos falar no meio do livro. Amém. Amém. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já tua parte alguma já não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma no que se fala debaixo do sol. Muito bem. Aí vem o Aí minha pergunta, encaixando ali. Tá. Como que esse irmão que ressuscitou
ele lembrou que estava lá no céu. Ou outros. Vamos lá. Não, o Lázaro, a filha de Jairo. o Lázaro de 4 dias. Quando ele sabia que ele ia morrer, ele suou frio, sangue, ele sabia que ia morrer, mas eu vou morrer, mas eu vou para o céu. Essas coisas que eu não consigo entender. Não vou entender, Vamos lá. Desculpa, hein? Não, o Senhor está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sonho com isso. É isso que eu sonho. Senão não tem graça, irmão. Eu fico vendo essa escalada, eu fico desesperado aqui na frente. Eu fico desesperado. Meu Deus do céu, isso aqui não é pregação do Evangelho no sentido tradicional. Isso aqui é um diálogo, é uma exposição dialógica. Vamos juntos, sem sair do foco da reencarnação. Tá? Beleza, vamos lá. Bom, vou tentar responder o irmão, concatenar com o André e findar com Mariana. Mariana perguntou também o seguinte: tem 2 juízos? A pergunta de Mariana: morre, segue-se o juízo e depois ainda tem outro? É isso? E que tem a ver com o André. E a pergunta de André foi: o juízo é logo depois da morte ou é depois de um período de descanso? É isso, André? Então vamos pegar as 3 respostas. Começando, pastor. Nota-se no versículo 6 qual é a arena da revelação. Ela é física. Por exemplo, ele diz aqui, olha, os vivos sabem que hão de morrer, mas eu estou lendo mais rápido, os irmãos vão ver a leitura atenciosa. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Tá? Nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Tá, mas onde? A sua memória ficou entregue ao esquecimento. Memória, esquecimento. Então é uma relação de convivência com os vivos. Para ficar ainda mais claro, vai, pois, melhor, até o seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, e não tem parte alguma neste século. E ainda reforçando ainda mais, em coisa alguma do que se faz, então a memória do falecido dissipar-se-á no mundo presente dos vivos. Esta é a arena do esquecimento. A arena do esquecimento era o vivo. Por exemplo, isso aqui era uma fazenda enorme, controlada por jesuítas. Agora, alguém se lembra disso? Não. Alguém se lembra por que o governo da Penha é em cima do morro ali? Por que ele tem que ser aí em cima? Tem uma explicação religiosa, mas tem uma explicação política. Porque simplesmente colonizado pelo Vasco, fadado então a uma luta intensa com índios, e pobre, porque Vasco Fernandes veio para cá devendo tudo que ele tinha. Ele não era rico, era um donatário mediano que faz altos empréstimos e vem explorar essa terra. Vasco Fernandes tem muito problema e ele vem com o apoio da fé católica no calor da contra-reforma, contra a reforma 1517, colonização do Espírito Santo 1535. E aí você coloca o convento ali em cima para vigiar os holandeses que estão querendo tomar a vitória, para poder fazer uma ponte entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Enfim, você tem todo um mundo em conflito. Alguém se lembra disso? Não. Vocês acham que daqui a 100 anos alguém lembra? Nossa, eu acho que não. Hoje você já é vovó. Anteontem você era uma menina querendo casar. Não é verdade? Então, a vida vai passando e nós vamos ficando esquecidos. Vai chegar o dia que você vai ser uma foto no iPad da sua neta. Então, queridos, exatamente esse é o texto, o que o texto está dizendo, que as pessoas vão morrendo. O texto não fala do mundo dos mortos, o texto fala da relação entre os mortos e os vivos. Esse é o diferencial. No que tange ao juízo, Apocalipse, vamos ler o juízo final. A leitura do juízo final nos ensina algo precioso. Apocalipse, capítulo 20. Hoje, irmão Eduardo, eu achava que eu estava indo tão bem na minha vida, mas é assim mesmo, porque a vida é como um vapor que vai, e logo o seu lugar não se conhece mais. Salmo 103:15. Então lembre-se quando estiver sonhando, o seu sonho se dissipará. Irmão Fabrício. O senhor entende que tem 2 juízos então? Porque tem o segundo, porque dentro do primeiro e do segundo não vai ter como mudar essa sentença do passado.
capítulo 20, dentro do pastor Fabrício ali, da pergunta E dele. aquele que não foi achado escrito no livro. É um pouquinho antes, vamos ver, amado. É um pouquinho antes. 13. O juízo final. Pode ler o 12 e o 13 para entender o 13 melhor. Viu os mortos que estavam diante de Deus e abriu-se outro que é o da vida. E os mortos foram pelas coisas que estavam escritas nos, segundo as suas, e o mar deu os mortos que nele havia, e deu os mortos que nele havia. Então o inferno vai comparecer nesse dia do juízo e entregar mortos que estão lá dentro. Essa agora, André com Mariana, essa, e também com o Fabrício, essa é a revelação que atende aos versículos expostos no Novo Testamento. Quando Jesus diz assim, olha o que Jesus diz: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quando Jesus disse aos fariseus: percorreis a terra e o céu para fazer um novo convertido, e depois de tê-lo feito, fazer herdeiro do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus usou essa palavra, herdeiro do inferno. Que herança horrorosa, herdeiro do inferno. E eram pessoas religiosas ao extremo. Por isso que temos que amar os irmãos e ajudar os irmãos de outras igrejas também a conhecer a palavra de Deus. Ok. Logo subentende, portanto, que a parábola do rico e do Lázaro pode não ter acontecido, como o Espírito Santo lembrou o irmão Ângelo e nos trouxe aqui, mas pode ter acontecido também, porque a parábola, ela não necessariamente é um mito. Eu posso usar uma história conhecida que aconteceu para falar de algo novo. Não é obrigatório. Tem nome próprio também, né, Eduardo? Nessa pseudo-parábola, né, existe nome próprio, normalmente parábola. Sim, não tinha nome próprio. E uma outra coisa muito importante, que já é derivado dos debates que a gente tem com o Testemunho de Jeová e com adventistas, quando você deprecia a parábola, você comete um erro gravíssimo. Por quê? 74% de todas as revelações de Jesus foram transmitidas por parábolas. As virgens loucas e prudentes, parábolas. Os talentos, parábolas. Rico e Lázaro, parábola. Ovelha perdida, parábola. O evangelho no coração do homem, parábola do semeador. Se nós formos pegar todas as parábolas e diminuirmos o valor dela por causa do método literário, eu não posso diminuir o valor da revelação por causa do método utilizado para ensinar a revelação. Jesus usava o método de parábola. Não vai falar igual o irmão lá da nossa igreja, lá de Goiás, que ele falava assim, o ensino parabólico de Jesus. Isso é perigoso. Porque eu não sei se Jesus tinha ensino parabólico, mas o ensino através de parábolas, ele é também um ensino importante, porque a parábola é só o método. Poderia ser carta, poderia ser narrativa, poderia ser homilia direta, igual a gente faz todo domingo. Enfim, tem várias, ou aqui como diálogo, né? Então o método não inviabiliza o conteúdo. E fecha a seguinte revelação. Pastor, é importante observar que na maioria das parábolas Jesus considera que valores de uma parábola, né? 2 pontos e conta a parábola. Nessa situação não é falado que é parábola, né? Só naquela contexto como foi adicionado. Existe a ausência de uma identidade por parábola. Mas vamos imaginar que fosse a parábola. As parábolas são muito importantes, todas elas. Sal da boca de Jesus é muito importante. E aí fecha o seguinte conosco, vamos fechar. Morreu, pode prosseguir? Morreu, segue-se o juízo. Ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o céu. Depois, no juízo final, o inferno vai ter que dar os mortos que nele havia. Então tem gente no inferno. Vai ter que dar como assim, pastor? Então, hoje tem gente no inferno? Perfeitamente. Mas por que isso? Agora, olha o perigo. Ele fez uma pergunta, eu dei uma resposta, não dei versículo nenhum, ela já trouxe
fixar aquela resposta ali, para depois responder aqui, né? Hoje tem pessoas no inferno, de acordo com Lucas 16, 19, sim, tem muita gente no inferno. De acordo, volta lá nos 9, 27. De acordo com Hebreus 9, 27, esse depois isso vem. Quando eu estava buscando de Deus uma revelação profética para esse assunto, eu fui conferir esse verbo. Eu conferi 4 Bíblias. E todas elas esse verbo está no presente. Não tem no futuro, virá. Se alguém tem Bíblia Thompson, se alguém tem Bíblia revista e corrigida, se alguém tem Bíblia revista e atualizada, ou essa aqui, que é do século XIX, é o português do século XIX. Se você conferir essas Bíblias, você vai ver que o verbo está no presente. A partir da... Sim, querido. Pastor, será que aí não dá para a gente trabalhar uma questão de tempo que a Bíblia fala? Eu tenho uma concepção, assim, na minha cabeça, não sou estudioso da Bíblia, passo longe, mas fazendo uma interpretação sistemática de tudo isso, será que por todo esse papo vai ter o juízo, vai estar esperando, será que não é o juízo de todo mundo na mesma hora? Quem morreu há 1000 anos e quem morreu hoje? Só que esse conceito de tempo para Deus é diferente da um dia com 1000 anos, um dia. E eu digo aí, eu acho que Deus nos deu uma amostra de como vai ser essa espera. Por exemplo, você dorme 8 horas e não sente. Então, de repente, eu acho que essa espera inconsciente, que todo mundo vai ser decidido final nessa hora. Deixa eu contribuir com isso. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, né? E é o único na Bíblia que tem autoridade e é a única parte da Bíblia que fala o que acontece depois da morte. Aqui fala do ímpio e daquele que era justo. E aqui ele está dizendo que o ímpio ele foi para um lugar chamado Hades, que é a mesma coisa que inferno, o mundo dos mortos. E aqui ele fala 4 vezes que este lugar, versículo 23, é um lugar de tormento. Lugar de tormento, versículo 23. Versículo 24, atormentado nesta chama. Versículo 25, atormentado. Versículo 28, lugar de tormento. Ou seja, este que partiu sem Jesus, ele já está debaixo do juízo em um tormento, querendo aliviar a sua vida. Ou seja, ele já é um juiz, ele não vai mais sair daí, já está no lugar de juízo, sofrendo até o juízo final, que é o grande trono branco, que depois do milênio, não é? É o grande trono branco, que é o juízo final, onde haverá a ressurreição, a segunda ressurreição. Entendeu? Então aqui, inclusive, nesse ensinamento de Jesus, está dito no versículo 26 que existe um abismo. Não é? Olha, esse aqui está posto um abismo entre nós e vós. Isso já nem quer dizer que quem está num lugar e outro não pode sair. É uma outra coisa, está cimentado, sacramentado ali. Então esse juízo aí de Deus, quando a pessoa morre, como está escrito na Bíblia, morreu, segue-se o juízo. Qual é o juízo? Salvos e perdidos. Não tem meio termo, não tem, digamos, um lugar intermediário de purificação, como existe um ensinamento aí, né, que é purgatório, purgar, se purificar. Você tem que se purificar porque não foi muito bom e nem foi muito ruim, então vai passar por um purgatório. Isso não existe na Bíblia, porque Hebreus 9:27 fala que é um juízo. Você está dizendo desde Lucas, dessa parábola? Sim. Mas aqui também diz que tem contato visual entre céu e inferno, vai ter isso. Diz que ele está no inferno, está olhando o céu. Sim, eu estou esperando que eu possa concluir, aí eu faço essa colocação e ver se finaliza aquela... Fala. Agora, ok. Em João capítulo 3, verso 36, Jesus prometeu o inferno para as pessoas. Que promessa dura. Em Mateus 25, 41, queria que 2 irmãos lessem rapidamente para a gente ganhar o tempo sem perder o raciocínio. Mateus 25, 41, Jesus prometeu o inferno. Mateus 23, 15, ele prometeu o inferno. João 3, 36, ele prometeu o inferno. João 3, 36. Sim. Aquele que tem um filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mateus 25,
servir ao diabo vai ficar com ele a eternidade. E aí ele fecha com Mateus 23,15. Tem vários versículos, a gente não perdeu o foco. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélyto, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Filho herdeiro do inferno que vai para lá. Tá. A parábola diz que o rico estava no inferno. O verbo de Hebreus 9:27 está no presente. Então, a partir desses raciocínios, eu passo a entender que o juízo que leva ao inferno é imediatamente. Se eu acreditar que eu vou descansar para depois ir para o inferno, aí a Bíblia, esse versículo vai me repreender, porque deveria ser virá o juízo e depois da morte virá. E também a parábola deveria dizer que o rico e o Lázaro estavam descansando até que o juízo chegasse. Aí Fabrício percebe, pelo Espírito Santo de Deus, que nos mostra a Escritura, que o rico viu Lázaro. Por quê? Antes da ressurreição de Jesus, o mundo pós-vida, o mundo dos mortos, era um lugar chamado Sheol. O Sheol, no hebraico, significa reino dos mortos, que tinha departamentos. Tinha paraíso, Hades, Tartarô, Geena, são vários nomes gregos ou hebraicos utilizados para definir essas áreas. Mas em Efésios, vamos ler, capítulo 4, acontece uma mudança muito importante. Vamos ler a palavra do Senhor? Capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, o cativo, o cativeiro que deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, e senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Exatamente. Então ele desceu às partes mais baixas da terra, que são esses locais. E o que Jesus ia fazer nas partes mais baixas da terra, irmão? Estudo do magma? Não. O que Jesus faria nas partes mais baixas da terra? Onde é? Quem está lá? Os que estavam mortos. É verdade. O diabo, eu não sei porque ele não estava rodeando a terra, ele não anda rodeando a terra. Mas vamos pensar nessas partes baixas. Aqueles que morreram. E aí ele entrou, pegou a sua igreja, os seus salvos, Abraão, Isaac, Jacó, e levou para o alto. A Bíblia não fala muito sobre isso. Ela fala que ele foi no baixo, como vocês viram agora, pegou os seus salvos e levou para o alto. O que seria alto? Presumo regiões celestiais, reino dos céus, porque ele prometeu isso para o ladrão. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, Davi fala o seguinte: se eu fizer a minha cama no Sheol, tu também estarás ali comigo. Nesse caso, Davi quer expressar o quê? O Sheol. Se eu estiver no departamento dos salvos, não é algum dos departamentos, ou no Sheol, que é o lugar dos mortos. Porque Sheol quer dizer morrer, não quer dizer inferno. Quer dizer lugar de mente morta, cemitério. Então, assim, eles já tinham essa ideia já lá atrás de inferno e céu. Sim, o tempo todo. O tempo inteiro eles têm isso. Por que eles têm isso? O que Deus faz com Adão? Conversa. Deus sabia que Adão ia morrer? Lógico que não tirou ele do jardim. Por causa disso? Eduardo, se me permitam, dentro desse texto aqui, que está o Lucas 16, até mesmo para a gente retornar e continuar dentro de reencarnação. Olha que coisa maravilhosa, que escritura maravilhosa, o versículo 27. Respondeu-lhe ele: rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento.
Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, não adianta nós esperarmos um anjo do céu vir aqui e trocar aquilo que já está estabelecido. É a importância que a gente sempre tem que estar dando e dar na revelação máxima, que é a palavra de Deus. Ou seja, olha, manda lá um anjo lá para conversar com ele. Não, ele já tem o quê? A lei e os profetas. Ou seja, ele já tem a palavra de Deus que já fala sobre isso. Então, não só Jesus falou isso, que está escrito aqui, mas Paulo, quando ele reivindica a sua defesa diante de Félix, ele fala: não estou falando nada demais, eu estou falando que é a ressurreição dos mortos, e eu prego apenas o que os judeus creem, ou seja, na lei e nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento. Em 1 Pedro 3,19 diz que Jesus pregou para espíritos que estavam presos, também no mesmo processo. Ele morre, onde ele ficou 3 dias e 3 noites, exatamente no seio da terra. Ele não foi aos céus. Como é que eu sei que Jesus não foi aos céus? Porque ele falou para os discípulos no 40º dia da sua ressurreição: convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então ele não tinha ido. Ele ficou esse tempo cumprindo a missão pós-morte dele. Tinha uma missão pós-morte: dar testemunho aos discípulos, levar todos os salvos do paraíso, do cativeiro, para o alto. Eram missões que o Senhor estava realizando. Preparar aqueles discípulos para o derramamento do Espírito Santo, lembrando das coisas que ele tinha ensinado nos 3 anos e meio. Enfim, o Senhor ficou 40 dias na terra sem voltar ao Pai. E como, se ele não foi voltar ao Pai, como é que ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para o ladrão? Porque o paraíso era embaixo, para onde ele foi após a sua morte. Depois ele pega o paraíso e leva aos céus. E é tão interessante isso, porque a palavra paraíso aparece na parábola e aparece na cruz, uma confirmando a outra. E da parábola para a cruz, eu não sei se tem 1 ano, se tem 2, se tem 6 meses, eu não sei quando Jesus contou essa parábola, se foi no 2º ano de ministério, se foi no 3º, se foi talvez no início ou no fim, não sei. Mas a Bíblia se completa. Outra coisa importante que o Espírito Santo usou, irmão Ângelo, aqui hoje: o fato de ter uma única vez citado na Escritura também é suficiente. Porque a Escritura, ela é perfeita, ela é sobrenatural. Tem várias coisas importantes que estão citadas apenas uma vez e são base também de nossa fé. A repetição é ótima, mas a exclusividade nos basta. Sim, querido. Irmã, deixa ela, irmão, porque ela é 2, o senhor é 1. Não, já foi dito. Se o juiz pós-morte é irreversível, então por que haverá algo no final? O juízo final, bom, sabemos que o juízo final tem o elemento inferno. E ninguém entra no inferno sem ser julgado. No primeiro juízo final, onde passou no inferno? Isso, e o segundo, o inferno não vai lá e entrega os seus mortos? Mas por quê? Vamos tentar entender o porquê, mas primeiro, antes de entender o porquê, vamos entender os componentes do processo, as partes do processo. Vamos lá. O juízo final tem alguns processos. O mar dá os seus mortos, a morte dá os seus mortos e o inferno dá os seus mortos. Se o inferno está dando alguma coisa, é porque ele tem algo dentro dele. Ok? E quem entra dentro dele é um condenado. Eu não quero. Ninguém aqui vai. Em nome de Jesus, né? Se você seguiu o Salvador, o nome de Salvador. Salvador de quê? Do inferno. Né? Dia 25 agora, eles não comemoram o nascimento de Jesus 100%, comemoram o espírito natalino, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus é o nascimento do Salvador, uma vez que nós estávamos condenados. Aí que a reencarnação, olha eu tentando puxar para a reencarnação. Por que a reencarnação é anticristo? A reencarnação é anticristo porque a reencarnação kardecista brasileira, né, queridos? Não estou falando da reencarnação total, são muitas reencarnações, existe um arquipélago de reencarnações nas teorias religiosas mundiais. Mas a reencarnação kardecista e outras dizem que você vai voltar para evoluir e tornar-se cada vez mais iluminado, ou não, né? Ou vai estacionar. Tudo bem.
Então ela é a salvadora. Eu me lembro numa senhor? Não precisa de Jesus. Não precisa de Jesus. Eu estava numa classe com alunos mais ou menos a mesma quantidade aqui, então a gente sentado na escada, muitos alunos catecistas. E eles falaram: professor, a gente nunca tinha visto desse jeito. Eu digo: pois bem, se eu estiver errado, vocês me corrigem, eu também quero aprender. E ali nós estávamos dialogando sobre isso. Se a reencarnação é um método evolutivo fundamental, cabal, não precisa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é só mais um reencarnado e espírito evoluído, assim por diante. Por isso é anticristã. Porque o cristianismo, ele vai pregar dizendo: não, ninguém volta depois da morte. E todos vão para o inferno depois da morte, a menos que sejam salvos do inferno. Eis o Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a mensagem do cristianismo. Pastor, mas todos vão para o inferno? Todos que estão praticando o pecado conscientemente. Diz a Bíblia que vão para o inferno. Aqueles que são bebês, inocentes, têm distúrbios mentais, não têm consciência do seu mal, eles não têm mal, logo não têm condenação. Ok. Se fosse para voltar melhor, é porque o mundo está perfeito, né? Então, não piorando, né? É um argumento lógico. Nós vamos evitar os argumentos lógicos. Vamos para alguns livros. Aí tem. Muito bem. A partir daí, alguém pode dizer: reencarnação é questão de justiça. Porque a gente vê também tanta injustiça aos nossos órgãos, que são imperfeitos. E aquele menino, estuprador, assassino, não vai pagar por isso, não? Aí alguém chega e diz: ó, vai pagar na próxima vida, assim por diante. Reencarnação é questão de justiça. Ou então, um pobre inocente, como nós estamos vendo todos os dias no noticiário, né, irmão? 4, 5 anos de idade, morreu, explodiu uma bomba, bala perdida. Ele não viveu, não teve chance de viver. Aí ele vai reencarnar para poder viver. Essa é a teoria da reencarnação. Ok. Só que a Bíblia diz que não é assim. Que as tragédias acontecem por 3 motivos: o poder do pecado, a vontade de Deus e os erros dos homens. Um dos 3 motivos é o motivo daquela tragédia ter acontecido aqui ou ali. Tá. Muito bem. Fechando então o raciocínio para não perder o foco. A reencarnação também é anticristã. Primeiro porque ela quer substituir o sangue de Jesus. Ela quer substituir o poder do sangue de Jesus. Segundo lugar, ela também é anticristã porque ela nega a ressurreição de Jesus Cristo. E quando se nega a ressurreição de Jesus, se nega todo o cristianismo. Porque o cristianismo está baseado na ressurreição. É pela ressurreição que eu não sou mais um endemoniado pecador. Eu ressuscitei espiritualmente. É pela ressurreição que eu vou herdar o céu, porque eu ressuscitarei para herdar a vida eterna. O caminho de quem morreu no pecado é um, o caminho de quem morreu em Cristo é outro. Diz a Escritura que quem morreu em Cristo está descansando no Senhor até o arrebatamento. E quem morreu no pecado está em tormentos e chamas eternas dia após dia. Isso aí, pastor, vou sublinhar o que o senhor falou. Pois não. Entendeu? É isso que eu não consigo entender, né? Porque, voltando, em outras palavras, vou tentar falar assim, que ali está escrito assim: e muitos dos que dormem No pó da terra. Então vamos traduzir: os que dormem, morreram, eles vão ressuscitar, vão levantar, mas a mesma trajetória que Jesus morreu, ele foi de pó da terra, e 3 dias depois ele se ressuscitou. Aqui seria então para o céu e aqui para o inferno. Sim. E os dois dormiram. Ou, então, ou não. Por exemplo, a outra opção seria aqui para o céu e aqui para o Geena, vindos do inferno. Tem um negócio no Magno Malta assim, né? Eles vieram do inferno, não tem? Tem, eu já ouvi. Tem um programa, eles vieram do inferno, da Rádio Boas Novas, não, aquela rádio, Cor da Vida. Isso, Cor da Vida. É 11h da noite que passa esse programa. Eles vieram do inferno. Então tem a alternativa A, que é o irmão Ângelo do Irmão está citando aqui. Todo mundo dormindo. Um grupo ressuscita. Para completar aqui, né? Está todo mundo dormindo. Os que estão dormindo, vamos dizer,
jejuam um sono, esses estão com Deus. Os que estão tendo pesadelo, eles estão no inferno. Aí eu quero trazer o que o Fabrício disse. Por que juízo? Na minha cabeça, juízo é uma situação. Ou você é absolvido ou você é condenado. Não tem meio termo. Ora, se tem um juízo, mesmo tendo 1, 2, 3, 4, 5 mil juízes, tendo um juízo final, até no final vai ter absolvição. É isso, senhor? É isso que eu quero entender. Ora, se tem um juízo e diz assim: os que morreram lavados no sangue de Jesus, não haverá juízo. É como se tivesse um salvo-conduto. Isso, perfeito. Então não há juízo para mim se eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Sim. Então eu morro agora. Eu morri. Estou dando eu aqui. Então eu morri. Se eu adormecer e tiver bons sonhos até na ressurreição, porque eu estou tentando mudar algumas coisas na minha cabeça, porque não existe vida se ela não existe. É quase um laço. Aí fecha o raciocínio. Mas no juízo final só participa, nesse texto aqui, condenados. Condenados. Não participam os salvos. É porque os que morreram com o sangue do Cordeiro, ele tem um salvo-conduto. Ele não vai para o juízo final. Ele não tem juízo sobre ele. Não tem. Aí é que vem a questão do irmão. Para que o juízo final se ele já está no inferno? Bom, essa é a pergunta. Para que o final, se o cara está no inferno? É só um testemunho de sentença. Digamos assim: vou pegar você aqui, você vai ressuscitar Hitler. Hitler morreu. Está no inferno gritando de dor e pânico, e ódio, duras condenações. Mas vai ter um momento que Hitler vai ser tirado do inferno, colocado em testemunho diante de todos os olhos do mundo, Só para fundamentar, então. sentenciado publicamente. É o testemunho de sentença. Esse proceder é o texto. Vamos fazer a leitura? Eu não quero que vocês fiquem numa argumentação global. Eu quero que vocês vejam esse texto. Talvez explicando cronologicamente, acho que fica mais fácil para a gente entender. Pastor, juízo é condenação ou juízo é julgamento? No juízo final, sim. Depois da morte tem um juízo, depois da morte tem um julgamento. Se eu morrer em Cristo, eu não tenho condenação. Mas aí, essa é a absolução. Se você... Julgamento, o nosso juízo não é condenação, é isso? Sim, julgamento. Só que o juízo final não é descrito assim na Escritura. O juízo, por isso que são dois. Por isso que ela está perguntando, por que dois? É nesse aspecto aí, talvez o Fabrício está entendendo o que eu estou falando. Porque juízo, para mim, pressupõe a possibilidade de absolução. Tem Deus como magistrado, sim, que vai absolver ou condenar. Versículo 11. Vi um grande trono branco. Nesse caso aqui não. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então ali você já tem Deus descendo um trono branco, e a terra se dissolvendo diante dele, né? Não se achou lugar para eles. Algo completamente nunca antes visto. Vi, olha João falando, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Então, esses aqui são salvos. Olha aí, os salvos não vão ser julgados. Não vão ser. Vamos lá, continuando. Abriu-se os livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. Então vão ser abertos pelo menos 3 livros. Ou mais. Eu não sei quais são esses livros. 2 livros, porque é plural, e além do livro da vida. Então no mínimo 3. E os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Não pode ser os salvos, porque os salvos estão no versículo 6. Olha o versículo 6 desse mesmo capítulo. Rapidinho. Bem-aventurado. Bem-aventurado são aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, sobre quem ressuscitou primeiro não tem a segunda morte. Logo, não é. Os irmãos estão conseguindo diferenciar. O juízo final não é o juízo dos que dormiam. Nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então não tem um sono esperando um julgamento. Você já está salvo. Você já está absolvido. Deixa eu fechar aqui, pastor, porque para dirimir aquela dúvida ali, que é uma dúvida importante. Vou fechar aqui, meu pastor. Ó, ok, então isso não é para o salvo. Se não é para o salvo, é para quem? Obviamente, para o condenado. Logo, não é o julgamento que estamos acostumados, aquele que implica impossível absolvição. Por que não é? Por que não é? Continua a leitura, você vai entender claramente. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o 15. E aquele, olha a diferença entre o 15 e o 6. E aquele que não foi achado e inscrito no, foi lançado no. Então a Escritura está mostrando que um grupo de pessoas vai ter uma segunda morte. E qual é a segunda morte? Um lago de fogo, usado na Bíblia como Geena, que significa tormento acima do tormento. Aí, para os irmãos entenderem, o nosso direito, gente que confunde um pouquinho a origem do nosso direito, o nosso direito não é romano, é bizantino. E o pressupõe do direito a absolução, que o irmão falou. Pressupõe julgamento. O julgamento pressupõe a possibilidade da absolução. O juízo final, descrito do jeito que eu li aqui, quem vai ser absolvido já foi no verso 6. Não participa desse. É como se fosse pastor. É como Isso. se fosse. Entendemos? Pois não. O tamanho da pena, por exemplo. Aí quem vai ser julgado por justiça já está condenado. Isso. E aí é como se fosse o nosso galardão. Sofre mais ou menos? Vai ter o nosso galardão? Mas é conjectura nossa. Tá. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Você Pode vai ser. saber mais. Pode ser, mas é nossa ilação. É ilação pessoal. Nossa. O que o capítulo 20 de Apocalipse mostra, eu considero isso muito útil. Glória a Deus, irmãos. Tem gente que fica 10 anos no seminário para dialogar sobre isso. Raros pastores dialogam sobre isso. Normalmente eles se esvaem em subterfúgio. Nós estamos tentando ficar com a Escritura. Quem chega no 11 não vai para o céu, porque quem vai para o céu está no 6. Aí entra a lógica humana. Então, para que julgamento? Já mete logo no texto. Irmão, o pensamento de Deus são mais altos que os nossos. Pastor, aí voltando então a Romanos 8, não tem nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, estou em Cristo Jesus, não vou ter uma condenação. Só que João ele fala que nós temos um advogado. Ou seja, o adversário, Satanás, ele está nos acusando o tempo todo e Jesus está nos defendendo para que no momento da nossa morte nós possamos estar com o Senhor na vida eterna e não sendo condenados para a morte eterna. É isso mesmo? O raciocínio está certo? Nem tudo que está certo é completo. Imagina Deus e o diabo lá com 6 bilhões de pessoas para ele acusar, e Deus Jesus defendendo, naquela batalha. Porque a nossa mente ela é condicionada numa realidade histórica de cada um. E a nossa historicidade de júri, de julgamento, pressupõe isso.
Mas o sentido advogado da Bíblia é mais profundo que o sentido advogado nosso. Apesar do latim romano expressar o mesmo sentido, né? Aí vamos ver qual é o pensamento completo de 1 João capítulo 1, capítulo 2, versículo 11. Filhinhos, se pecados, temos um advogado para com o Pai. É a ideia do arrependimento. Você se arrepender, deixar o erro, e o Espírito Santo, Paráclito, advogar o seu perdão, e você receber o perdão. Por que eu tenho muito medo das pessoas falarem assim, eu vou me arrepender amanhã, vou me arrepender depois, se Deus quiser você salva? Porque a minha morte pode acontecer de uma forma tão inesperada que eu não tenho tempo nem para dizer, meu Deus, um ataque fulminante, um esmagamento de crânio, um atropelamento, ou um acidente de carro, uma bala perdida, eu não tenho tempo nem de respirar. Quando eu tento respirar, já não entra mais ar. E aí? Como é que eu vou saber se eu tive chance? Às vezes você morrer na mão de um bandido espancado é mais fácil você pedir perdão a Deus do que você morrer de um tiro de fuzil perdido. E mesmo que você está apanhando, você pode estar falando com Deus. Triste é você tomar um tiro de repente, não pode falar nada com Deus e não está preparado para essa salva, né? Essa que é a grande questão. Meu pastor, por causa do horário, né? Sim, senhor. Mas a hora de dizer, por favor, só porque meu medo era deixar aberto. Ok. Dessa forma, meus irmãos, o Apocalipse 20 fala de um juízo final, bem diferente do nosso modelo que estamos trabalhando aí, vendo, ouvindo, e que pressupõe a ideia da absorção, sim. No caso aqui, é a ideia que o Fabrício ressaltou ali, né? Fundamentação de sentença. Vai explicar para lá. Por que você está lá? Muito bem, eu vou usar esse termo a partir de hoje. Fundamentação de sentença. Ok. E o mais importante é o 6. Pode ler o 6? Alto e claro? É o mais importante. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Irmãos, receba Jesus como Senhor. Já recebemos Ele como Salvador. Não sei se todos aqui, mas vamos imaginar que todos receberam Jesus como Salvador. Receba também como Senhor. Qual é a diferença? Salvador, eu criei no poder de Jesus para me salvar. Senhor, eu o segui, eu fiz a sua vontade. Receba Jesus como seu Senhor, sirva ao Senhor, esteja pronto para ser arrebatado ou para partir com o Senhor. Em João 10, 27 e 28, Igor, pode ler por favor? João 10, 27 e 28. Tá. Na semana que vem nós continuamos aqui, que vai falar sobre a conversa com os mortos. Será que conversar com os mortos é agradável a Deus? Um certo Senhor me disse, não, mas eu fui lá, conversei com meu filho, e coisas que a pessoa falou, só eu e meu filho sabiam. E era de Deus, porque tinha uma Bíblia em cima da mesa. Isso é comum, querida igreja. Talvez haja parente de alguém aqui com essa realidade espiritual. Amém? Vamos ler João 10, 27 e 28? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ao seguir. E eu conheço-as e elas me seguem. Olha o que vai acontecer com quem segue Jesus. Vai. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Zacarias não disse, eu estou garantido no céu, estou garantido no céu. Jesus disse, ninguém me arrebatará da mão dele. Eu disse, é verdade, você está seguindo Jesus, porque ele não vai deixar as ovelhas dele serem arrebatadas da mão dele. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se eu ouço a voz do Senhor e o sigo, ninguém me tira da mão dele. O problema é ouvir e seguir. Amém? E aqui sobre a adivinhação. Aqui está a Mega Sena, né? Da virada do ano. Aí. Ah, a Mega Sena. Olha aqui, tá vendo?
naquela matéria, tinha um irmão na fila. Ele me viu, despediu e saiu. Eu tenho quase 50 anos. Meio quase meio século. Nunca vi. O senhor não parece que tem isso, não. O senhor é muito jovem. Depois o senhor me dá a receita, qual chá que o senhor toma? A esposa que eu tenho. Aleluia! Eu nunca vi um apostador ganhar na Mega Sena. Nunca vi. Só ouve, né? Só ganhou lá no Ceará. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Igual, alguém já perguntou ao senhor em campanha política a intenção de voto? Alguém já perguntou ao senhor? Teve um candidato aí que passou lá na minha rua agradecendo que já tinha virado. Nem tinha iniciado a eleição aí. Pois é, tá bom. Então, irmão, semana que vem nós vamos avançar nesse texto, falando sobre adivinhação, falando sobre agoreiro, falando sobre espírito adivinhador, mágico, falando sobre espírito de mortos. Cadê o morto aqui, hein, gente? Desceu, nem consulte os mortos. Ah, obrigado. 18 horas. Nem consulte os mortos. Pastor, macumba existe? Lógico. Macumba existe, não. Feitiçaria pega em crente? Pegar, eu não posso aceitar. Pegar, porque a minha Bíblia diz, vamos lá, escrituraliza, versiculaliza esse negócio. 1 João 5,18 diz que não pega. Não pega. 1 João 5,18 não pega. Mas Efésios 6,12 diz que tenta fazer todo o mal possível. E o tipo de crente que não pega a macumba é o crente que se santifica. Está no verso 18. Lá o texto fala assim: aquele que obedece a Deus se santifica e o maligno não lhe toca. Então, se eu sou crente, mas não me santifico, eu posso ser tocado pela feitiçaria, sim, de acordo com o texto, verso 18, capítulo 5, 1 João. Agora, além de tocar, tem a questão da batalha. Efésios 6,18 diz a batalha. Você enfrenta 1000 problemas e 1000 resistências. Mas o tempo já foi exaurido. E peço mil perdão à igreja. Eu prolonguei, irmãos, dada a necessidade de esclarecer e de pontuar. Que tenha ficado claro, são dois julgamentos distintos. É diferente da nossa construção judicial. Os caminhos de Deus são mais elevados. É muito importante as pessoas entenderem o Hebreus 9:27. Temos que estar prontos para a partida deste mundo. Temos que estar lavados no sangue de Jesus para sermos salvos. E alguém pergunta: quem pecou sem conhecer Jesus? Olha, nosso Deus é muito misericordioso. Talvez Ele conheceu Jesus de um jeito que você não esperava que Ele conhecesse. Romanos 1:20 diz que Jesus se manifesta através da criação. Romanos 1:20. Quando Romanos 1:20 diz que Jesus se manifesta através da criação, aí eu passo a ter muita esperança na salvação de milhões de pessoas que estão adorando a Deus sem saber que o seu nome é Yoshua. Todos me entendem o que eu quero dizer? Ele está adorando o Criador, mas ele não sabe que o nome é Yoshua, ou Jesus, ou Jesus, e as nossas várias traduções. Tudo bem? Ficou claro isso aí, meu irmão? O texto é claro, né? Você pode ler, por favor, para nós? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Olha aí, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se revela através da criação. Que o Senhor salve. Eu quero a salvação de todo mundo. Fiquemos de pé nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Pedimos perdão, Senhor, pelo horário. Pedimos a Ti que capacite cada servo e cada serva a ser um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Alarga nossas fronteiras. Aviva o Teu povo. Enche-nos de Ti. Em nome de Jesus.